Tá animadíssimo. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento você está vendo esse vídeo. Hoje, o Clube do Livro sobre o Poder do Agora, a gente está mergulhado no capítulo 2. Lembrando que você que está vendo essa aula gravada aqui, você não vai ter uma continuidade por capítulo. A gente vai mergulhar nos temas e dependendo do que fluir, dependendo do estado de presença necessário aqui, você vai avançar com a gente dentro do conteúdo. Hoje, a gente vai começar a refletir sobre o sofrimento. Na aula passada, quem viu o vídeo passado já está disponível aqui, o que a gente discutiu? Sobre a questão das emoções, do emover, que emoção é caos. Nós temos as 6 emoções básicas e nenhuma delas, a gente tem a integração com o estado natural do ser, que é o quê? O amor, o júbilo, o sentimento que não tem motivo de existir. O motivo desta sensação é o seu estado natural de ser. Hoje a gente vai mergulhar num estado de ser criado e desenvolvido que é o sofrimento. O sofrimento, ele também é um estado de ser quando a gente está mergulhado na inconsciência do ser. Entender isso na visão de Eckhart Tolle dentro do poder do agora é absurdamente transformador. Por quê? O conhecimento precede a experiência, como eu sempre falo aqui. Por que ele precede a experiência? A partir do momento que você entende a dinâmica do seu sofrimento, das suas mazelas, quando você consegue entender isso, você consegue estar acima disso. E estar acima disso é ser pura consciência. Ter o poder do agora é estar imerso na sua consciência. E é essa a grande descoberta desse capítulo. Eu vou começar trazendo uma frase que está logo aqui abaixo, para quem tem o livro na página 36, que é o início do capítulo, que é fantástica, porque nessa fala, o autor, o Eckhart Tolle, ele simplesmente mete uma agulha na nossa inconsciência. Ele diz assim: não crie mais sofrimento no presente. Aqui ele faz um convite para você. Ele está disposto a, nessas próximas páginas, te ensinar, literalmente, pegar na tua mão para você não criar sofrimento. E olha que absurdo, que autor abusado. Ele está dizendo que eu crio sofrimentos. Como assim que eu crio sofrimentos? O que acontece para que eu não crie, então, mais sofrimentos? Para a gente entender esse mergulho, a gente entra aqui na primeira pergunta desse capítulo. Porque, sim, esse é um livro baseado em perguntas. E essa pergunta vai te cutucar. É a seguinte: ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? Olha essa pergunta. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? Agora presta atenção nessa parte do livro que é a que a gente vai trabalhar agora. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento, sempre de alguma forma de não aceitação. Uma forma de resistência inconsciente do que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. O que ele está dizendo? Você sofre porque resiste. Todo o sofrimento humano, e eu não estou sendo irresponsável de dizer isso. Estou dizendo para você com base na psicanálise, com base em tudo que a gente tem de real e de ciência em cima. Todo o sofrimento humano é uma escolha mental. Ah, tá, Juliana. Muito bonitinho o que você está falando, porque você não está no meu coro. Você não passou pelo caminho que eu passei. Você não está aí lutando pelo seu pão de cada dia, tendo estômago rei de fome. Vamos lá. Vou trazer uma coisa que talvez possa te chocar. A dor não é uma escolha. O sofrimento é uma escolha.
A dor é um impulso. A dor é um fato. Fato não é uma escolha. O sofrimento sempre é uma escolha. O sofrimento, ele cresce, ele se retroalimenta do corpo de dor que você cria em você. Isso é tão poderoso, isso é tão transformador. Isso te traz uma autonomia sobre a sua vida, sobre a sua consciência, sobre o seu estado de presença grandiosa. Quando eu digo para você, seja bem-vindo, Rogério. Quando eu digo para vocês que a dor é um fato e o sofrimento é uma escolha, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem duas frentes, duas forças na sua vida. As forças que você participa e existem, e as forças que você cria e controla. Olha que interessante. Hoje a gente vai abordar sobre o corpo de dor, porque sim, você tem um corpo de dor em você. E você vai descobrir esse corpo de dor. Nesse capítulo do livro, o convite é muito profundo, porque todas as vezes que a gente fala de sofrimento, só de trazer a palavra para você, eu já estou ativando um gatilho em você, de forma absurdamente intencional, assim como o autor fez. A palavra sofrimento, ela é uma chave para o seu corpo de dor. Por que ela é uma chave para o seu corpo de dor? Porque ela começa a tirar as camadas que você talvez esteja segurando para que isso apareça. Só a palavra já faz isso com você. Quando eu falo resistência para você, intento passar o seguinte, que a resistência, o tamanho da sua resistência ao fato, ou seja, à dor, ela tem o mesmo tamanho do seu sofrimento. Isso, para nossa mente, nos dá dimensão de tempo e espaço para medir o meu sofrimento. Ju, mas como assim? Eu não resisto às dores. Eu não brigo com as minhas dores. Você pode ser uma pessoa que simplesmente acha, acredita, né? Lembra? Acredita, dar crédito. Perdão, gente. Você dá crédito que você não alimenta as suas dores, que você é uma pessoa que aceita as coisas como vêm para você. Só que, se você realmente aceita os fatos e a dor, você seria uma pessoa que não sofre. Você sofre hoje? Quais são as suas mazelas? Vamos colocar na mesa? Vamos colocar logo um elefante na sala? O que eu vou trazer aqui para você é essa explicação. O sofrimento opcional, ele vem da morte do ego. Como assim, Juliana? O seu ego é a sua construção de um falso eu, de tudo que você acredita ser, de tudo que você pensa ser. Todas as vezes que o seu ego é ferido, ameaçado, ele precisa de se alimentar para se manter. Eu vou trazer um exemplo prático para você. Quando ele quer se alimentar para se manter, ele vai criar sofrimento, porque o ego se alimenta disso. Se alimenta da confirmação de que ele existe e que ele é você. Por isso que é tão perigoso para o ego você ter um estado de presença. Por isso que é tão perigoso para o ego você pensar sobre o que você pensa. Por isso que é tão perigoso para o ego você começar a entender que você tem escolhas. Quando a gente está com o ego ameaçado, eu vou trazer um exemplo muito simples. Vamos supor que você esteja passando por um momento de rejeição. Rejeição sutil, tá? Então você gosta de uma pessoa, acha uma pessoa bacana, você mandou uma mensagem para essa pessoa, e se for o meu caso, por exemplo, que eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre.
Você mandou uma mensagem para uma pessoa que você estava precisando dessa atenção e você foi rejeitada. Isso é uma morte para o ego. Isso é um sofrimento que você vai entrar. Por que eu não fui respondida? Por que eu não estou tendo resposta? O que eu fiz de errado? Como que isso se coloca para mim? A morte do ego é quando ele não consegue confirmar o que ele é. Se você não olha o fato e começa a contar as histórias para você, e nesse caso é a mente atuando, é o ego falando. Todas as vezes que você se coloca em uma situação de sofrimento, vamos supor que você pegou um diagnóstico, você está com um probleminha de saúde, você começa a contar histórias para você do porquê daquilo, o que, que vai acontecer, e aí nascem o medo, nascem a insegurança, o sofrimento vem para você. O ego se alimenta do tempo que você cria, do tempo que você coloca, das histórias que você conta para que ele não morra. E eu já vou explicar algo muito poderoso em relação a isso, trazendo para você o conceito do corpo de dor. Quando ele faz essas histórias e ele cria esse tempo para você, numa aula a gente já explicou que existem dois tempos, né? Só para reforçar para quem está chegando agora, existe o tempo cronológico, hora passando, relógio, que esse é um fato, e existe o tempo psicológico, que é o que rouba a vida da sua vida. O que é o tempo psicológico? Que é onde o ego mora. Ele só mora no tempo psicológico que você cria. É você projetar um futuro ou reviver um passado. Todas as vezes que você está vivendo no tempo que você cria, a sua mente está aí. Nossa, Juliana, então peraí, deixa eu começar a pensar nisso. Então quer dizer que todas as vezes que eu estou pensando ou trazendo o meu passado para o meu presente ou indo para o meu futuro, eu estou criando um tempo? Sim, você está criando um tempo psicológico. E é nele que o ego mora. É nele que o falso eu mora. E ele vai se usar de todas as ferramentas para dizer para você que é isso que existe. Só que qual que é o problema disso? Quando você faz isso, você entra em sofrimento. Em vários níveis, mas entra em sofrimento. Porque você não controla esse tempo. O ser humano, falando para vocês de uma maneira muito técnica, não suporta lidar com o que ele não controla e o que ele não conhece. Você não controla e não consegue conhecer esse tempo psicológico. Porque ele vai sendo criado à medida que ele não existe dentro da sua cabeça. Vou trazer um exemplo clássico. Quando você já teve, a gente estava falando de problema de saúde, quando você já teve um problema de saúde grave, certo? Você começa a criar um tempo psicológico para alimentar o seu ego e o sofrimento com esse tempo psicológico. Como? Você fica com medo da doença voltar? E aí vem aqueles pensamentos de fobia, de ansiedade. Meu Deus, será que eu tô com isso? Meu Deus, o que que vai acontecer? Nossa, meu Deus do céu. Se isso acontecer, isso aqui vai. E aí você vai puxando os fios e criando mais tempo psicológico. O que está acontecendo com você? Você está alimentando o seu corpo de dor e sofrimento, da ansiedade de algo que você não controla. Ninguém tem medo da doença que passou. Você tem medo que ela volte. O tempo psicológico que o seu ego precisa para te afirmar e para te amarrar é exatamente esse, que ela volte. O que ele traz aqui nesse capítulo é tão poderoso dentro disso, tão poderoso, porque ele coloca uma frase que eu vou trazer para vocês para a gente mergulhar nela. Ele traz assim: a mente procura sempre negar e escapar do agora. Ainda na página 36, tá? Para quem tem o livro. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com nossas mentes, mais sofremos.
Ou seja, quanto mais eu ponho crédito de estar vivendo dentro desse tempo psicológico, mais eu crio sofrimento. E o sofrimento é alimentado por sofrimento. A alegria, a plenitude, a felicidade são indigestas para o ego. Ele não consegue digerir isso. Todas as vezes que você estiver criando tempo psicológico na sua mente, quem está falando por você é o ego. Você tem que ter a total presença de consciência de que você está criando um tempo que alimenta o ego e fortalece o seu corpo de dor. Você já ouviu falar no corpo de dor que você tem? Você sabia que isso existe e que isso é real? A gente vai mergulhar nisso agora. O que que é essa questão do corpo de dor? Em 90% das pessoas, o corpo de dor permanece latente. E em 10% das pessoas, ele governa completamente a vida da pessoa. Como que isso... Pode falar, Ângela. Você está falando especificamente em dor, em doença, né? Isso aconteceu, eu falo que aconteceu na minha família, né? Na minha casa. Quando o meu irmão, a minha mãe, agendou uma cirurgia que ela ia fazer, colocar uma prótese no joelho. Ela já não estava muito contente porque ela estava com um pouco de medo. A minha mãe é bem paranoica com umas coisas. E aí ela estava com um pouco de medo. E uma semana antes, o meu irmão chegou com um diagnóstico de câncer. E o médico falou assim: ele é invasivo, ele é maligno e ele é. Aí deu um outro, tipo assim: o dos piores, você tá no meio que não tem nada bom. Você tem que operar dentro de 2 meses. Sim, jogou a bucha, se vira, né? Na semana que a minha mãe ia operar. Aí a minha mãe ficou nervosa por causa do meu irmão e mais o que ela já estava que ia acontecer com ela. Resumindo, foi assim, não foi um desastre porque hoje ela está bem, né? Mas ela passou mal na cirurgia, ela passou mal no pós, ela teve dor, ela teve tudo que você possa imaginar. Exatamente. A Porque ela gente tem. encasquetou tudo e mais um pouco. Hoje o meu irmão está curado, isso está fazendo quase um ano. Hoje o meu irmão está curado, já passou, já teve que fazer cirurgia, fez químio, fez tudo, mas a médica já refez, tipo, ele está curado, só com acompanhamento agora. Então, assim, ela colocou tudo isso na cabeça dela, aí ela começou a passar mal, aí o meu irmão, que era o, né, o doente, mãe, eu não vou morrer, não vai ser isso que vai me matar agora. E ela ficou toda nessa paranoia. Exato. Ela criou mais um corpo de dor para ela. É exatamente sobre isso que funciona o corpo de dor. Por quê? Tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. Pode perceber na sua vida, faça esse exercício, você que está ouvindo eu ver a história da Ângela. Tudo que você se sente não com controle te leva ao sofrimento. Por quê? O ser humano tem um medo da incompletude e a sensação constante de insegurança, né? Quando você se coloca dentro dessa situação, eu alimento mais ainda esse sentimento. Eu coloco mais ainda esse sentimento para ser fortalecido. E crio mais tempo psicológico. E crio mais cascas para o meu corpo de dor. E isso vai piorar não só o meu estado psicológico, mas como somos um, todo o meu contexto também fica fora disso. E eu não consigo estar presente na minha vida.
Eu não consigo ter estado de presença se eu deixar que esse falso eu, que esse ego, que essas situações que eu projeto dominem a minha vida. E o quanto é difícil você se manter lúcido, consciente dentro dessas situações. É uma situação extremamente complexa. Porém, quando a gente traz a ferramenta para o agora, para a presença, para a dor, para o fato, o que a gente precisa de entender? Eu tenho que ter aceitação aos fatos. O que é um fato? É algo que aconteceu. E eu não tenho que ter uma projeção com algo que não existe. Quando eu aceito o fato, eu acolho a dor e lido com ela no agora. Qual é a minha dor agora? Qual é o fato agora? Você perceba na sua vida, tudo que está acontecendo agora você consegue lidar, pior que seja a sua situação. Você não consegue lidar com o que você projeta. Vou dar exemplos, essa situação difícil da Ângela, certo? Agora, se ela estivesse acontecendo agora, um ponto de cada vez iria ser visto. Quando você projeta fora da situação e cria esse tempo psicológico para alimentar esse corpo de dor em você, não é o aceita que dói menos, Ângela. Que bom que você falou isso, porque eu tava esperando que alguém falasse isso. Por quê? Aceitação, dentro do Clube Maestria, vocês vão ter um curso de aceitação, que é fantástico. Aceitação não é resignação. Olha que interessante essa diferença. Nesse livro, mais à frente, a gente também vai trabalhar sobre isso. Aceitar é ver o fato como ele é. Resignar é eu trazer para mim uma conformidade de conviver com todas as consequências, abrindo mão do meu poder de atuar. Sabe aquela frase que todo mundo já ouviu em algum momento, que a grande questão não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você? Ela diz exatamente a respeito da resignação e da aceitação. Eu aceito que eu estou doente neste momento. E eu vou lidar com os pontos que isso tem para minha vida e estão acontecendo. Se eu resigno, eu largo, eu fujo. Resignação é outro tipo de postura. É eu me abrir mão do meu poder de consciência sobre a dor que eu tenho neste momento. O corpo de dor ele se alimenta da fuga, da resistência e do julgamento, que é exatamente sobre isso. Deixa pra lá porque já aconteceu. Você está jogando que esse fato que aconteceu é algo que você não consegue lidar se ele estiver acontecendo agora. Entendeu? Qual é o fato? Você se sentiu magoado? Você se sentiu ofendido? Você tem um problema de saúde neste momento? Qual é a presença? O que está acontecendo agora que eu preciso lidar? Sem as histórias da sua mente sobre isso. Entende? Conseguiu entender, Ângela, sobre? Quando a gente fala disso e entra dentro do corpo de dor para a vida, eu vou trazer para vocês uma parte que diz claramente o que é esse corpo de dor alimentado pelo sofrimento. Deixa eu ver aqui o comentário. Dá mais raiva. Você conta para sua cabeça, que é o tempo psicológico que eu acabei de falar, sabe? Você começa a contar as histórias e criar o tempo. Presta atenção nisso, gente. Página 39. Ele dá uma convicção do corpo de dor maravilhosa. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sobre duas modalidades, ativo e inativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz.
Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares, amorosas, lesões físicas ou emocionais, etc. Qualquer coisa pode ativar o corpo de dor, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento. Quando o sofrimento está pronto para se despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Olha que interessante. Você é o conjunto das histórias que a sua mente conta para você em relação ao seu ego. Se você vive mergulhado no seu ego, o que que é o ego? A gente, olha, eu faço questão de trazer esse ponto para vocês. Quando a gente fala ego, tá? Usando o termo ego, o que que a maioria das pessoas traz para a cabeça? Que ego é algo relacionado à soberba, é algo inflado, é algo como uma característica de alguém. Só que ego não é isso. Ego é a construção de um eu que você trouxe para sua vida. E ele tem parâmetros próprios, ele tem vida própria. Então, o ego é o falso eu que você não é, mas durante muitas situações na sua vida, quando você se deixa dominar por ele, você vive na inconsciência e acredita que é aquele conjunto de situações, limites e pensamentos que estão em você. O ego, ele é construído pelas suas experiências, pelas suas expectativas, pelas suas mazelas, pelos seus traumas, pelas suas vontades, pelas suas ganâncias. Ele é construído disso. E o que está além disso? Quem observa a sua essência, a sua consciência. O ego cria o corpo de dor porque ele se alimenta disso. Então, quando eu tenho essas características, eu tenho a certeza de que eu sou isso. Eu consigo identificar o que é o meu ego e o que sou eu que está acima disso, fora, olhando de fora desse ego. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma necessidade de estar certo, todo mundo, quem nunca, já não teve essa identificação com o ego, né? Vou dar um exemplo que vai esclarecer demais para vocês. Então, se você está numa conversa e alguém infringe algo que você tem como uma verdade absoluta para sua vida, por exemplo, vou pegar pesado. Alguém fala para você, isso que você está falando de acreditar em Deus é algo ridículo. Mexi com dois pontos aqui grandiosos. Porque a pessoa mexe com uma certeza que o seu ego, acredite, tem. E que uma certeza que talvez para até além do seu ego exista. Que é a certeza de algo maior. Olha que profundo isso. Você se sente atacado e você precisa de comprovar que você está certo. Quando você quer comprovar que você está certo, é o ego falando. Você não pode estar errado. Se você estiver deixando de se afirmar neste momento, eu morro e eu não vou morrer. Então eu vou criar irritação, eu vou alimentar o seu corpo de dor e vamos criar tempo psicológico para isso. Pode falar, Bruna. Você me lembrou de uma situação que eu vendo hoje em dia, é tipo assim, que palhaçada, muito engraçada. Aconteceu praticamente isso que você me falou. Uma pessoa veio me falar, muito querida para mim, que o Papa ia morrer e que o Papa era, tipo assim, o anticristo, essas bobeiras assim. Não que na concepção dele ele esteja errado. E aí acabou que, tipo assim, criou uma inimizade ali, porque eu queria estar certa no meu ponto de vista e ele mais ainda. Aí hoje em dia meio que, tipo assim, a gente tá numa relação de ele lá e eu cá, e por uma bobeira, assim, sabe? Que não tinha necessidade nenhuma. E que vai muito nisso que eu. Aí eu chegando assim, pra que eu queria estar certa? Era bem melhor eu preservar a relação e concordar ali com a pessoa do que fazer isso, tipo assim, cada um no seu canto. Exato. Nossa, isso é muito bom você trazer essa situação, que eu vou jogar um exercício que a gente fez na aula passada para essa aula.
Observe as emoções que o ego se alimenta. Volta para esse momento, Bruna, e eu quero que quem esteja vendo essa aula vá para o momento da Bruna, tá? Nós vamos começar a fazer nossa prática agora. Eu ia deixar mais para frente, mas eu acho que agora é o momento ideal. Quando você observa esses sentimentos, você vai perceber que um alimenta o outro, um puxa o outro, um busca o outro. E todos eles querem alimentar as suas certezas, porque o grande problema que você teve nesse momento foi ser dominada pelo ego que não sabe quem ele é se ele não estiver certo. Se ele não estiver certo, não diz respeito nem a papa isso, papa aquilo, não é nem respeito ao fato, é abrir mão de se colocar, de se alimentar, é olhar de fora para essa situação com presença. Qual que é o fato? O fato é que uma pessoa falou algo. Fato. Fato. Qual é a história que eu estou contando para minha cabeça? Mas que absurdo! Que palhaçada é essa? Que esse cara não tem noção do que ele está falando. Tá entendendo? Se eu deixo ele reafirmar isso, é uma blasfêmia do que ele está falando, do Papa, mas que absurdo que o Papa só fez coisa boa, que não sei o quê, que não sei o quê. O que o meu corpo de dor está fazendo? Ele está ativo, ele está gritando, ele está falando, se ela olhar para o fato, eu morro. Eu morro. E ao contrário do que muita gente pensa, existe um medo raiz. É o medo da morte. É o medo da morte. O ego tem medo de morrer. E ele vai querer viver. E do que ele se alimenta? De sofrimento. A alegria é indigesta para ele. A plenitude é indigesta para ele. A aceitação é indigesta para o ego. Porque quando você aceita, você está presente. Vamos fazer um exercício? Pode falar, Bruna. Foi exatamente assim. Aí, enquanto eu lá dentro estava assim, não, responde, responde. Aí a minha mente, calma, você sabe que isso vai causar um problema para você. E ali eu respondia, não respondia, foi exatamente assim. Eu lá dentro Olha que queria. interessante. Ela teve uma conversa do ego com ela. Com o ego dela. Olha a estratégia do ego. O ego, para se reafirmar, ele se transforma em um conflito, que é algo, me exponho, mas se eu me expor, também é perigoso se eu respondo. Isso também é o ego. E aí, para que ele crie mais tempo psicológico, olha como é que a mente trabalha, essa serpente tagarela do falso eu. Para que isso crie uma proporção, para que ele tenha bastante alimento nesse corpo de dor, porque dói ser ferido na certeza. O que ele faz? Cria bastante tempo psicológico projetando a conversa, por exemplo. Quem aqui nunca saiu de casa projetando a conversa na cabeça? Conta para mim. Conta para mim se você nunca saiu de casa com a discussão prontinha na sua cabeça. Com a resposta aqui, ó, já. No caminho você já estava com a resposta aqui. Quem que você acha que estava trabalhando o seu corpo de dor? Porque quando eu falo corpo de dor, a pessoa pensa que doença, que a gente também vai avançar. Com a morte do ego, ele começa a te atacar fisicamente. E aí, eu tenho terapeutas aqui mentoradas, já vão entender um pouquinho mais, que a gente já entra numa questão energética, que aqui no Clube do Livro eu não vou me aprofundar, mas no Clube Maestria Consciente, a gente vai mergulhar muito profundamente nisso. Que diz respeito à quântica, diz respeito à fisiologia, muito poderosa. O seu corpo começa a ser residualmente atacado tanto pela química liberada, que a gente tem aí todo um conceito de fisiologia mesmo. Porque o que você está liberando? As suas adrenais que produzem adrenalina, elas estão assim, ó, a todo vapor. O seu corpo de dor, ele não é só psicológico, ele também é físico, ele é químico. Ele vai se aderir nos seus órgãos. Porque esses neuropeptídeos, essas substâncias, elas vão criando um corpo segundo em você. Quando você começa a matar o ego,
muitas vezes ele pode tentar se fortalecer ativando isso, inclusive fisicamente em você. Não se trata de um ataque psicológico, de um ataque espiritual ou de um ataque químico da sua fisiologia. Se trata dos três. Estou falando dos três. Porque você é um indivíduo que contempla tudo isso, entende? Então, o exercício que a gente vai fazer. Quem tem papel e caneta aí? Não, gente, quem vem pro do livro sem papel e caneta não dá, né? Vamos lá. Façam comigo esse exercício. Eu quero que você traga para. Dá uma respirada funda comigo. Vamos lá. Você que está vendo aí no gravado, vamos fazer junto, que vai funcionar poderosamente igual. Fecha os olhos, solta os ombros, desce as mãos entre as pernas, dá uma relaxada, certo? Solta a testa, solta as bochechas, descola o maxilar dos dentes aí, dá uma soltada, respira profundamente pelo nariz. 1, 2, 3, solta. Ainda de olhos fechados, vamos fazer essa experiência. Eu quero que você traga para a memória, tem que ser a primeira coisa que vir. Alguma coisa que te incomodou. Uma frustração, um conflito, uma cobrança. Algo que gerou para você bastante conversa na sua cabeça. Traz para você essa situação, certo? Agora, eu quero que você escreva no papel exatamente como e o que você está sentindo com essa situação que você trouxe. Raiva, vontade de pegar o fulano e socar na parede. Escreve aí. Conta a história, papai. O que você sentiu com isso? O que a voz da sua cabeça, o que o seu ego está falando para você? Nossa, mas fulano não podia fazer isso comigo? Não podia. É um absurdo ele fazer isso comigo. Seja sincero, se rasgue, tá? Vamos dar voz ao ego. É um absurdo, é uma palhaçada isso. Tá achando que eu sou palhaça? Certo? Tô aqui a passeio, não tem mais o que fazer da minha vida do que ficar olhando pra pessoa, entendeu? É por isso que esse mundo tá. Qual que é a frase normalmente? O ego gritando. É por isso que esse mundo tá desse jeito. É por isso que essa geração aí tá tudo lascado. Você tá entendendo? É assim. Não sei qual é essa situação. Eu quero que você traga pra sua cabeça, eu quero que você deixe suas historinhas rolarem aí, né? Certo? Essa culpa, esse julgamento, essa história que você tá colocando no papel aí, é um bate-papo com seu ego. Você está percebendo que você está contando para o papel as histórias que ele conta para você? Olha que interessante. Você já escreveu essa historinha aí? Levanta a mão aí para mim para eu saber se todo mundo já terminou, tá? Coisa breve mesmo, ok? Posso continuar? Beleza. Agora, nós vamos lá, nós vamos fazer um exercício. Deixa essa folha aí na sua frente. Vamos fazer uma reviravolta. Fecha os olhos novamente. Fecha os olhos. Solta o ombro. Solta as coxas. Põe a mão na coxa. Solta os braços. Relaxa a testa. Relaxa as bochechas. Tira essa tensão que ele colocou em você só de você trazer essa situação. Tá? Não força os dentes. Relaxa o maxilar. Relaxa a pálpebra. Respira profundamente. Respira bem profundamente. Solta devagar. Respira mais uma vez, profundo. Enche bem o pulmão. Solta. E aí você vai refletir com o que eu vou falar agora. Quem que tá vendo essa voz que contou essa história para você? Vamos pensar. Você percebe que você consegue observar essa história? Observa essa história. Gente, olha essa história que foi contada. Olha de longe essa história. Você consegue perceber que você é quem observa a história?
Observe esse tanto de sentimento que ele colocou dentro dessa história. Observe essa projeção. Fala, nossa, olha só como é que o negócio já foi projetado aqui, como ele estava projetando algo que não aconteceu nem dessa forma. Que coisa, que história bem contada, que trecho bem amarrado. Observa os detalhes, olha os sentimentos que você teve que sentir, olha os sentimentos que você reviveu anotando isso. Certo? Agora, você vai fazer o seguinte: você vai pensar se isso é o que que é fato e o que que é história. Abre os olhos e reescreve só o fato. Você tem à sua frente a sua história. Você tem à sua frente a história que o ego contou para você. Os sentimentos que o seu corpo de dor precisava para ser alimentado, para alimentar a vida do ego. Agora, escreve embaixo o fato. Qual é o fato? Foi uma mensagem não respondida? Foi uma palavra dita para você? Qual é o fato? Alguém pegou algo de você? Fulano pegou algo de mim. Fulano falou isso. Qual que é o fato? Escreve só o fato, com presença. Olha para o que você escreveu. Agora, olha para a história que o ego contou. Você consegue perceber a diferença? Você consegue observar o tamanho da diferença e o tamanho da escolha de sofrimento que existe aí? Pois você acabou de visitar o estado de presença. Parabéns! Se você consegue olhar como consciência e perceber que existiu uma história contada para você, que você comprou essa história, e perceber que existe uma diferença enorme entre o fato e a história, agora, no momento presente, no poder do agora, você acabou de visitar um dos mais profundos estados de presença. Entender que você é quem observa, não quem julga, não quem projeta. Olha que interessante isso, gente. O seu ego, ele nunca vai querer morrer. Ele vai relutar em você. O sofrimento emocional, a escolha, a opção é o alimento do ego, como a gente já entendeu. Qual que é a diferença entre uma pessoa que sabe disso e uma pessoa que nunca ouviu isso? Ela vive na inconsciência. Ela tem a absoluta certeza de que ela é os pensamentos e o tempo psicológico que ela cria. E aí falta vida na vida. O que acontece quando eu entro em sofrimento psicológico por procrastinação? É o meu ego contando uma história para minha cabeça de que eu não fiz, que eu não consigo fazer, que eu não consigo atingir, que eu não consigo terminar, que eu não consigo concluir, que eu não tenho capacidade de elaborar. Vocês percebem que eu estou criando um sofrimento psicológico? E se eu entrar nisso, eu estou só fazendo o quê? Me tomando por um corpo de dor? O que é cortar isso nesse capítulo? Só essa ferramenta já transforma a vida. O que está acontecendo agora? Qual é o fato? Não fiz tal coisa. O que eu posso fazer agora, com presença? Vocês entendem que isso se aplica para tudo? Para uma doença gravíssima? Para uma relação familiar? Para tudo. Isso é transformador. Esse é o maior pulo de consciência que você pode dar. Eu vou passar para você um exercício essa semana muito poderoso. Vocês vão começar a olhar para o ego de vocês como uma criança travessa. Não leve seus pensamentos tão a sério. Eles precisam de se alimentar e eles vão querer alimento, eles vão produzir alimento em você. Você vai começar a aprender a como lidar com isso. E lembra da porta estreita? Cada vez mais ela vai se alargar em você. O que vai acontecer nessa semana?
Se você vem acompanhando a série do Clube do Livro, você vai perceber que você vai ter mais impulsos de falar, de sentir, que não vem do ego. E você vai saber exatamente que não vem do ego quando você entender que isso não é uma projeção. Você não está revivendo algo que aconteceu e não está se colocando fora, você está presente, mas naquele momento veio para você uma sensação diferente. Que nunca vai estar ligada à ansiedade, nunca vai estar ligada ao medo. Ela está ligada ao simples fato de você estar presente naquilo que você está fazendo. Isso é uma das maiores transformações que acontecem com quem lê esse livro. Mergulhando assim, então, mais poderoso ainda. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão levar essa consciência para vocês e vão anotar, perceber, registrar de alguma forma as histórias que o seu ego anda contando para você. E vão fazer esse mesmo exercício para as situações que acontecerem. Ao longo da semana, você vai identificar o seu ego querendo tomar conta da sua vida. O seu falso eu querendo tomar conta da sua vida. Quando isso acontecer, você tem uma história que ele está querendo criar. Só que quando você olha para o fato, você vem para o estado de presença e o ego morre na presença. O ego nunca está no presente. O falso eu não se alimenta do presente. Todas as vezes que ele estiver dominando a sua vida, a sua cabeça vai estar no tempo futuro ou num passado. Quando você está no presente olhando para o fato, ele está fora. É a consciência falando. Então, vocês vão começar a observar isso, vão pegar situações que afetam vocês, vão ver a história que o ego contou e vão anotar o fato embaixo e vão olhar para isso, assim como vocês fizeram. Quando você fizer isso, a sua consciência emerge. E ela consegue olhar para o fato, separar do falso eu. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui registrado um convite para quem quer mergulhar em psicanálise, em neurociência, em física da consciência, em estado de presença, em transformação real de vida. No Clube Maestria Consciente, a gente vai começar no final do mês as aulas. São 52 semanas transformadoras, com sessão em grupo de psicanálise, com todo um conteúdo focado em física da consciência, que envolve o quê? Mecânica quântica. A gente vai abordar muita coisa. Envolve a questão espiritual também. Envolve o seu desenvolvimento enquanto ser único e completo. E muita, muita, muita informação relacionada à neurociência e como seu corpo funciona, reage, está presente dentro de tudo isso. Isso é transformador. Então, eu convido a você a entrar em contato, que a gente faz um contato, que a gente vai falar com você para transformar a sua vida, o seu caminho. Eu vou interromper a gravação aqui, fiquem bem, e a gente vai para a próxima aula na semana que vem, para o capítulo 3, que a gente vai falar de medo. E a gente vai falar de muita coisa transformadora. Vou pedir para a Giovana interromper a gravação e a gente já vai conversando aqui nos bastidores agora. Gê, pode interromper a gravação, por favor.